Bem-vindos ao podcast Quebra-Gelo. André, estás aqui em espírito, porque isto é mais um shortcast do podcast Quebra-Gelo e ainda hoje é segunda-feira, eu nem sei como é que estou com esta pica toda, credo! Mas para começar bem a semana e porque o começo é em loucura, como sempre, vou falar de um autor e de uma coletânea das suas obras. Não vou estar a falar... Bem, vou falar em algumas em específico, mas isto é uma coletânea de Edgar Allan Poe. E porquê hoje Edgar Allan Poe? Porque é segunda-feira e sinto-me no auge da loucura e por isso vou falar do autor que falou de loucura como nenhum outro falou, na minha opinião. E esta coletânea que eu li de Edgar Allan Poe chama-se Histórias Extraordinárias. Eu não sei se é algo oficial, pelo menos a nível de livrarias ou algo assim. Eu tentei procurar na net, mas só consegui encontrar isto a nível ibérico. Por isso eu parto do princípio que seja algo acordado aqui entre Portugal e Espanha. Mas, em todo o caso, reúne ainda uma série de obras do autor. Não tem... Quer dizer, tem algumas das mais memoráveis, como o Gato Preto e o Coração Delator, mas não tem, por exemplo, os Assassinatos da Rua Morgue e não tem, claro, incluído o Corvo. É uma coletânea de contos dele. E eu vou dizer quais é que inclui o Coração Delator, como eu já tinha dito. Eu vou falar daqueles, ou vou enunciar aqueles que vou falar hoje, que é o Coração Delator, Morella, Gato Preto, o Poço e o Pêndulo, o Enterro Prematuro, a Esfinge e William Wilson. Estes são alguns dos que estão aqui. No total são 12. E como eu estava a elogiar ainda há pouco, o Edgar Allan Poe descreveu a loucura, e esse foi o interesse que mais me prendeu às obras dele. As personagens dele habitualmente estão num estado muito afastado da sanidade e são realmente loucas, e por isso é que eu digo que ele descreve a loucura como nenhum outro, pelo menos que eu tenha lido, descreveu, porque é na primeira pessoa. Na parte das histórias são contadas na primeira pessoa e consegue-se lidar ou perceber o raciocínio de um homem louco e como ele vai integrar-se em certas situações e qual é a maneira de ver dele em certa situação. E isso interessou-me muito, principalmente no Coração Delator. E porquê? Esta sensação de loucura inerente à personagem, mas ele tem uma certa, como que uma desculpa, ele próprio desculpa a sua loucura pelo seu comportamento, pela sua habilidade. Em que sentido? Para quem não leu o Coração Delator, é um conto e a história é simples. Há um homem que tem o que o personagem descreve como um olho de corvo, e esse mesmo personagem, o objetivo dele é obter esse olho, e acaba por matar o homem depois de vários dias a observá-lo à noite, a dormir. Ele é obcecado com aquele olho. Para ele aquele olho representa algo mau, é algo demoníaco, e ele acaba então por matar o homem, esse velho que ele observa que tem o olho de corvo. E depois dele o fazer, ele corta o corpo aos bocados e esconde debaixo do soalho. E ele, depois de fazer isto, enquanto ele está a falar com a polícia, enquanto a polícia está a fazer a investigação, ele próprio acha que isso desculpa a sua própria loucura. Ou seja, ele reconhece que... Antes disso, ele reconhece que realmente está louco e obcecado com aquele olho, etc. Mas depois dele ter tido tal minúcia e tal dedicação a esconder o corpo e a habilidade para o fazer, ele acha que por isso ele não pode ser louco. Se ele conseguiu fazer isso, como é que ele pode ser louco? Este é o raciocínio
da própria personagem louca, e eu achei isso muito interessante. Para além disso, há terror, e é um elemento característico, mas também há uma subtileza no macabro, ou seja, até agora já se sabe que houve um desmembramento e que houve um homicídio, mas tudo isto é descrito de uma maneira muito subtil e quase leve. Ou seja, apesar do conteúdo em si ser de peso, porque é macabro e é gore, nesse sentido, não é tão pesado quanto se esperaria. Ou seja, não há um elemento muito descritivo dessa componente. Há sim um elemento mais descritivo do raciocínio da personagem e do seu ponto de vista em relação às suas ações e em relação à sua envolvência. Essa para mim é a parte mais interessante. Eu gosto, claro, do terror e do elemento de suspense e do elemento macabro que caracterizam Edgar Allan Poe, mas o que foi verdadeiramente interessante para mim foi essa loucura na primeira pessoa e essa insanidade na primeira pessoa. Outro conto que também se insere dentro desta loucura na primeira pessoa e esta obsessão que eu descrevi anteriormente é o Enterro Prematuro, que fala de um homem que tem uma fobia em ser enterrado vivo. Ele tem esta obsessão que tem medo que alguém um dia o enterre vivo. Porquê? Porque ele às vezes fica num estado catatónico, no género de paralisia do sono. Ele adormece a qualquer altura do dia e fica como se estivesse morto, espontaneamente. Ele adormece espontaneamente e fica naquele estado teso e frio durante vários longos períodos de tempo, segundo ele descreve. E então ele tem medo que um dia alguém que não tenha consciência dessa condição dele que o tome por um morto e o enterre. Então ele desenvolve esta obsessão pelo enterro prematuro e faz uma série de preparações, faz um caixão próprio com uma buzina, um sino, com espaço e com uma maneira de se abrir por dentro. Enfim, ele prepara-se para toda esta obsessão que ele tem, mas evidentemente é louco, o homem é louco. E a história tem um final engraçado, em que ele acorda, mais uma vez espontâneo, porque ele não dá nem por adormecer-se, nem onde adormece, nem nada, só depois quando acorda é que dá por ela, claro. E ele tenta esticar os braços e não consegue, e está deitado e não tem espaço nas pernas, enfim, não consegue esticar os membros, não se consegue mexer à vontade, e ele acha que realmente o enterraram vivo finalmente, e ele começa a entrar em paranoia e em pânico, e o que é que se passa, o que é que aconteceu aqui? E ele afinal tinha adormecido num beliche na parte de cima, e o que ele estava a sentir quando esticava os braços para cima era o teto. E quando metia os braços para o lado era a guarda do beliche e a parede. E acabou de maneira interessante o conto. Mas pronto, agora falando particularmente deste conto, não tem esse elemento de gore, nem esse elemento de terror derivado disso, ou sobrenatural, ou o que for. Lida simplesmente com a loucura e com a obsessão do próprio homem, e isso mesmo chega para inquietar o leitor e dar uma sensação diferente e nova. Agora, qual é que eu queria falar a seguir? Eu estava aqui, eu tenho aqui a lista ao lado porque eu não tenho o livro comigo. Qual é que eu hei de falar? E o Gato Preto, depois tenho que falar do Gato Preto e do William Wilson, pelo menos. O Gato Preto é um dos contos mais conhecidos, também de Edgar Allan Poe, aquele em que o homem que ao início gosta de animais e coleciona vários animais, quer dizer, domestica vários animais e tem vários animais no seu lar, e
ao longo da sua vida ele vai sentindo uma transformação no seu caráter e começa a odiar animais e começa a maltratar animais e tudo mais, mas o seu animal preferido era um gato preto. E ele nunca antes tinha tratado mal o gato, enfim, tratava mal os outros animais, mas nunca o gato preto. Mas por ele oferecer esta exclusividade de tratamento ao animal, ele próprio começa a odiá-lo ainda mais, do género: porque é que o batem todos mas não bate neste gato? E há uma altura em que ele tenta maltratar o gato morde-lhe e ele arranca um olho ao gato. Esta é a primeira maldade que ele faz ao gato preto. E depois ele fica-se a sentir mal, enfim, fica com remorsos e ele depois acaba também por começar a bater na mulher e enfim, ele torna-se muito violento para com todas as coisas que ele anteriormente tinha afetividade. E aqui nota-se mais uma vez essa transformação de um homem são para um homem louco. É essa loucura inerente nas obras de Edgar Allan Poe que ele tão bem descreve. E depois dele ter, enfim, este remorso por ter maltratado o gato, ele enforca o gato. Isto é estúpido, mas pronto, a loucura é mesmo assim. Ele, por sentir remorso, por o gato ter feito sentir remorso, ele enforca o gato, mata o gato. Depois disto, a casa dele arde e encontram lá um cadáver de um gato. E não havia gato em casa, porque ele tinha enforcado o gato numa árvore e deixou-o lá. Depois disto, ele arranja outro gato, que era um gato que tinha uma mancha branca no peito. E pronto, ele desenvolve um certo interesse por este gato. O gato mostra também ter um interesse, enfim, fora de normal por ele. E faz-lhe lembrar muito o gato anterior, o gato que ele matou. E ao longo do tempo, a mancha que o gato tinha no peito vai mudando de forma, até que por fim ganha a forma de uma forca. E isto leva o homem à loucura. E ele chega a uma altura em que, numa discussão com a sua mulher, em um dos seus episódios de loucura, ele dá uma machadada na cabeça da mulher e mata. E depois, para a esconder, ele tem que tirar a tijoleira da cava e enfiá-la dentro da parede e tapa a parede. Quando a polícia vem, e isto tem um elemento parecido com o do Coração Delator, em que ele também esconde o cadáver debaixo do soalho e posteriormente é descoberto porque ele, na sua loucura, tira o cadáver debaixo do soalho porque pensa que houve o coração. Isto foi um pormenor que eu... Um pormenor, quer dizer, esqueci-me de contar o final da história porque estava mais concentrado na própria personalidade da personagem. Mas, continuando com o gato preto, quando a polícia vem para investigar, começa-se a ouvir um miar de dentro da parede onde ele tinha deixado o cadáver, e quando a polícia desenterra, não sei se é o termo mais adequado, mas quando a polícia tira a tijoleira da parede e recupera o cadáver, ele tinha posto o gato dentro da parede com o cadáver, e o gato é que foi denunciar e é que lhe deu cabo da vida, neste caso. E aqui é uma loucura diferente das que eu descrevi anteriormente. Porquê? Porque ao contrário dos outros que já estavam loucos e perfeitamente insanos, este vai evoluindo. Mostra, primeiramente, por ser uma pessoa que gosta de animais e muito simpática e muito afeta aos que o rodeiam, e transforma-se neste ser vil e que maltrata toda a gente. Outro conto que eu queria falar era deixem-me só ver aqui a lista que eu tinha feito. É o William Wilson, que fala também. Neste já não é tanto pela loucura. Este é porque eu gostei mesmo do conto, apesar de não ter esse elemento de loucura dos anteriores. Tem um certo elemento de terror que também não vai para o gore, mas sim pela história. Que é um homem que é o William Wilson, que, devido ao seu caráter violento e problemático,
é mandado para um género de um colégio católico, uma escola privada, e aí conhece outro rapaz também chamado William Wilson. E esse rapaz chamado William Wilson, ao ter existência deste primeiro William Wilson, eu vou chamar ao primeiro William Wilson 1 e ao segundo William Wilson 2, só para não haver aqui uma dificuldade de compreensão. Mas quando o William Wilson 2 conhece o William Wilson 1, começa-se a vestir exatamente da mesma maneira e a falar da mesma maneira que o William Wilson 1. Mas aparentemente só eles é que notam isto, porque, enfim, só eles próprios é que conhecem assim essa maneira de estar e essa maneira de vestir e de falar e as coisas mais pessoais que eles, neste caso, acabam por ter em comum devido a esse esforço do William Wilson 2. E quando o William Wilson 1, devido a um rasgo de insanidade ou de verdade, se quiserem, sai desse colégio e vai para a Inglaterra, para a universidade, ele começa a jogar um jogo de apostas. Eu agora não sei o nome concreto, aquilo que tinha um termo, mas eu agora não me consigo lembrar. Mas pronto, era como se fosse póquer, faz de conta. E eles faziam apostas e há uma altura em que ele começa a fazer batata naquilo, mas ninguém sabe, e ele começa a ganhar muito dinheiro por causa daquilo. E uma certa noite aparece um homem completamente tapado, não se consegue ver a cara, não se consegue ver a pele, nada, e denuncia, diz-lhe: este homem, William Wilson, tem uma carta na manga, verifica, e a manga não sei o quê, há um bolso interior, e era verdade, e denunciou e arruina-lhe a vida dele, fica arruinada. E ele suspeitou que fosse William Wilson 2. Porquê? Porque o William Wilson 2, a única coisa que não tinha em comum com o William Wilson 1 é que não conseguia levantar a voz devido a um problema que ele tinha a nível vocal. E então a própria voz, ou o tom, tornou-se indistinguível para o William Wilson 1. E ele lembrava-se daquele tom de voz. E depois desse episódio em Inglaterra, ele vai viajar por várias capitais europeias e várias cidades europeias, e em todas ele é denunciado de certa forma, ou a sua vida é arruinada de certa forma, por essa figura mascarada. Até que por fim, ele em Veneza, no Carnaval, ouve essa voz a chegar-se a ele, ou ouve essa voz no meio da festa, e leva-o para um compartimento, outra divisão, e mata-o. E quando lhe tira a máscara, era esse William Wilson 2, mas ele era igualzinho ao William Wilson 1. Era ele mesmo, era como se ele tivesse morto um gêmeo dele. E ele, as palavras finais dele são algo que não foge muito a isto que eu vou dizer, que é: tu mataste-me a mim, agora mataste a ti próprio, porque eu era aquilo que dava fogo à tua vida, era aquilo que te mantinha vivo, e agora tu vais morrer por me teres morto. E termina assim a história, mas enfim, não é tão assustadora ou tão fora da sanidade como as anteriores, mas de qualquer das formas tem esses elementos curiosos e esse suspense e esse mistério inerentes a ela. Uma última obra que eu queria falar, que também não quero estar aqui a disparar obras assim de uma vez, era A Esfinge, que também que eu também achei curioso, que é se calhar o conto mais pequeno que ele tinha aqui, e é de um homem. O conto é simples, é um homem que está a ler um livro à janela e de repente vê um género de um monstro, aquele chama Esfinge, que é um género de uma mosca gigante que tem umas asas com 10 metros e o próprio corpo é enorme e tem vários sinais coloridos à volta do corpo, por aí. E ele achava que tinha alucinado-se, e depois começa a haver uma discussão entre ele
e um amigo dele que estava nessa casa com ele acerca enfim, do corpo dos insetos e da possibilidade de existir um monstro desse tamanho. E quando o amigo olha lá para fora, verifica também que realmente existe esse monstro. E a história termina assim. Pronto, é uma coisa muito pequenina, mas que de qualquer das maneiras achei interessante. E agora que já falei disto tudo e já falei tudo o que queria falar, pelo menos desta coletânea, fica aqui o meu elogio e a minha recomendação de Edgar Allan Poe, um grande autor que vai até ao fundo da insanidade e vai mexer nos monstros que estão dentro dos homens, e é um autor espetacular por isso. E infelizmente morreu novo e as próprias circunstâncias da sua morte foram bastante misteriosas, e há diversas histórias acerca da morte de Allan Poe e diversas teorias. Mas termina assim o shortcast. Espero que tenham gostado, espero que leiam Edgar Allan Poe e que fiquem um bocadinho mais loucos. Termina assim, podcast Quebra-Gelo. A ignorância é difícil de matar.